E aí, vestibulando? Tudo certo? Se a genética te deixa de cabelo em pé na hora de estudar para o Enem e vestibulares, relaxa. Hoje eu vou te guiar pelos tópicos que mais caem e te dar aquela força para você gabaritar as questões de biologia. Vamos juntos desvendar o código da aprovação. Primeiro, o básico do básico, que você precisa dominar. Os conceitos fundamentais. Lembre-se, gene é um pedaço do DNA que guarda a receita para uma característica. Alelos são as versões diferentes de um mesmo gene. Por exemplo, para a cor dos olhos, você pode ter um alelo para olhos castanhos e outro para olhos azuis. Quando o indivíduo tem dois alelos iguais, ele é homozigoto. Se os alelos são diferentes, ele é heterozigoto. E a diferença entre genótipo e fenótipo? Genótipo é a sua constituição genética, os alelos que você carrega. Já o fenótipo é a característica que a gente vê, como a cor do cabelo ou a altura. E não se esqueça, o fenótipo é o resultado da interação do genótipo com o ambiente. Essa é uma pegadinha clássica de prova. Agora vamos mergulhar na primeira lei de Mendel, a lei da segregação. Mendel, o pai da genética, descobriu que cada característica é determinada por um par de fatores, os alelos, que se separam na formação dos gametas. Cada gameta leva apenas um alelo de cada par. É por isso que você herda um alelo do seu pai e um da sua mãe. As provas amam cobrar os cruzamentos clássicos, como o de ervilhas amarelas com verdes. Você precisa saber montar o quadro de Punnett para prever as proporções dos genótipos e fenótipos da descendência. Dominar a proporção de 3:1 no fenótipo e 1:2:1 no genótipo, no cruzamento de heterozigotos, é essencial. Depois da primeira, vem a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente. Aqui a coisa fica um pouco mais complexa, mas é totalmente compreensível. Mendel percebeu que diferentes pares de alelos, localizados em cromossomos diferentes, se separam de forma independente durante a formação dos gametas. Isso aumenta muito a variabilidade genética. O exemplo clássico é o cruzamento de ervilhas, que são amarelas e lisas, com ervilhas verdes e rugosas. Saindo um pouco das leis de Mendel, vamos falar das variações da dominância. Nem tudo é preto no branco. Ou melhor, dominante e recessivo. Existe a dominância incompleta, onde o heterozigoto tem um fenótipo intermediário. Pense na flor maravilha. O cruzamento de uma vermelha com uma branca gera flores rosas. Também temos a codominância, onde os dois alelos se expressam plenamente no heterozigoto. O exemplo clássico é o sistema sanguíneo humano ou o gado da raça Shorthorn, que pode ter pelos vermelhos, brancos ou uma mistura dos dois. O Huão. Falando em sangue, o sistema ABO é um prato cheio para os vestibulares. Ele é um caso de alelos múltiplos ou polialélia, porque temos 3 alelos envolvidos. IA e IB. Lembre-se que IA e IB são codominantes entre si, e ambos são dominantes sobre o alelo. E, agora, a genética ligada ao sexo. Algumas características estão em genes localizados nos cromossomos sexuais X e Y. As mais cobradas são a hemofilia e o daltonismo, ambas recessivas e ligadas ao cromossomo X. Por terem apenas um cromossomo X, os homens têm maior probabilidade de manifestar essas características, já que precisam de apenas um alelo recessivo. As mulheres, para serem daltônicas ou hemofílicas, precisam herdar 2 alelos recessivos, um do pai e um da mãe. Saber interpretar heredogramas com herança ligada ao sexo é crucial. E por falar em heredogramas, essas árvores genealógicas são figurinhas carimbadas nas provas. Você precisa bater o olho e saber interpretar os símbolos. Quadrado é homem, círculo é mulher, pintado é afetado, não pintado é normal. Analisando a distribuição da característica na família, você consegue deduzir o padrão de herança. É dominante ou recessiva, autossômica ou ligada ao sexo. Uma dica de ouro: se pais iguais têm um filho diferente, os pais são heterozigotos, e a característica do filho é recessiva. Se a característica pula gerações, provavelmente é recessiva. Se aparece em todas as gerações, tende a ser dominante. Pratique muito a análise de heredogramas. Vamos avançar para a biotecnologia, um tema super atual e relevante. Conceitos como DNA recombinante,
transgênicos e clonagem são muito importantes. Primeiro, o que é biotecnologia? Pensa assim: é usar organismos vivos ou partes deles para criar produtos e soluções úteis. Sabe, o pão que você come? Ou o iogurte que toma no café da manhã? Isso é biotecnologia raiz, usando fermentação com leveduras e bactérias. Mas hoje, a coisa ficou muito mais high-tech. E é aí que entra a engenharia genética. A grande estrela dessa área é a tecnologia do DNA recombinante. Com essa técnica, a gente consegue recortar uma receita específica de um livro, digamos, a receita para produzir insulina humana, e colar em outro livro, como o DNA de uma bactéria. A partir daí, essa bactéria começa a produzir insulina humana em grande quantidade. É incrível e revolucionou o tratamento da diabetes. Essa mesma lógica nos leva aos transgênicos. Um organismo transgênico é aquele que recebeu um ou mais genes de outra espécie. A gente ouve muito sobre a soja e o milho resistentes a pragas, né? Os cientistas inserem neles um gene de uma bactéria que produz uma toxina fatal para certos insetos, mas que é inofensiva para a gente. Resultado: a planta se protege sozinha, diminui o uso de agrotóxicos e aumenta a produção de alimentos. E a clonagem, calma, não é só sobre a ovelha Dolly. A clonagem pode ser reprodutiva, que é criar um indivíduo geneticamente idêntico a outro, ou terapêutica. Nessa última, o objetivo é criar células-tronco embrionárias idênticas às do paciente. Essas células são como coringas, podem se transformar em qualquer tipo de tecido e são uma esperança para tratar doenças como Parkinson, lesões na medula e muitas outras, sem o risco de rejeição pelo corpo. Então, resumindo, biotecnologia usa a vida para inovar. O DNA recombinante é a ferramenta que nos permite misturar genes. Transgênicos são organismos com genes de outras espécies, e a clonagem pode gerar cópias de indivíduos ou de células para fins terapêuticos. Esses conceitos vivem caindo nas provas e envolvem muita discussão ética e social. Então, é super importante entender a base científica. Espero que tenha ficado mais claro. Bons estudos e até a próxima.